Neste momento, nós vamos começar o nosso papo cabeça. Gostaríamos de convidar aqui o nosso pastor, que vai falar um pouquinho sobre esse assunto de hoje. F5 na Bíblia, pastor Eleazar Domini, é o nosso convidado dessa tarde, e ele vai falar um pouquinho sobre isso. Enquanto o pastor começa... chega aqui, tudo bem, pastor? Você que tem alguma dúvida sobre esse assunto, pode falar no chat do YouTube ou mandar mensagem no nosso Instagram, sua dúvida, sua pergunta, porque a gente vai falar um pouquinho, vamos debater um pouquinho sobre isso, não é isso, pastor? E aí, pastor, a Bíblia precisa ser atualizada? Um F5 na um Bíblia, F5 né? na Bíblia. Então, seja muito bem-vindo. Pode ficar à vontade. Logo depois a gente vai conversar um pouquinho, tá certo? Ok. Eu agradeço o convite. Boa tarde a todos. Boa tarde a você que está em casa, que nos acompanha. É muito bom estar aqui. É bom poder falar sobre este assunto tão atual, tão pertinente. Na verdade, essa discussão ela é antiga. Eu gosto de uma frase de Martinho Lutero, em que Martinho Lutero disse o seguinte: a Bíblia ela não é antiga, a Bíblia ela não é moderna, a Bíblia é eterna. Ela não é antiga e nem moderna, ela é eterna. Com o advento do iluminismo no século XVIII, a Bíblia ela começou a entrar numa fase de decadência. As pessoas começaram a tratar a Bíblia como um livro comum. Os teólogos passaram a olhar para a Bíblia como um estudante de medicina olha para um cadáver sobre a mesa. Eu não sei se quantos já viram, eles chamam peça, né? A peça que vai ser ali utilizada para as aulas de medicina. Algum de vocês aqui já fez medicina ou na área de saúde já viu uma peça? Ok, muito bem. Que legal. Então você sabe o que eu estou falando. Como que o professor faz? Ele coloca ali aquele cadáver em cima e aí chama os estudantes, ele vai fazendo, ele vai dissecando, ele vai mostrando e o estudante vai vendo onde que é o coração e o ventrículo direito e esquerdo e aquela coisa toda e os músculos. Ele tem que entender porque ele vai lidar com isso. E a partir do iluminismo, começou-se a olhar para a Bíblia como um cadáver, que você começa a dissecar e vai olhando e vai fazendo análise. E aí surge, em meados do século XVIII, um indivíduo por nome Julius Wellhausen. E ele criou uma escola na Alemanha, ficou conhecida como alta crítica. Ele criou um sistema chamado crítica da fonte. Então ele começou a analisar, por exemplo, o livro de Gênesis, e ele dizia assim, no capítulo 1 de Gênesis, você tem ali a palavra Elohim, mas não aparece o tetragrama. No capítulo 1 de Gênesis não aparece o tetragrama. Aí quando você vai no capítulo 2, o tetragrama é o nome de Deus, né? Nós falamos Adonai, mas é comumente conhecido como Jeová. E aí então, no capítulo 2 aparece Adonai Elohim, o Senhor Deus, Jeová Deus. E olha a conclusão fantástica que ele chegou. Ele pensou assim: bom, se nós temos no capítulo 1 uma fonte que só usa o nome Elohim, Deus, e no capítulo 2 a gente tem um que usa o nome o Senhor Deus, então quem escreveu o capítulo 1 foi uma pessoa, quem escreveu o capítulo 2 foi outra pessoa. E aí ele começou a criar várias escolas, ficou conhecida como teoria das fontes. Então você tem a eloísta, a javista, a fonte sacerdotal. Ele começou a dizer, determinar quem foi que escreveu. Não foi mais Moisés que escreveu o Pentateuco, não foram os profetas que de fato escreveram aquilo que estava ali. A Bíblia passou a ser um livro cheio de mitos. Temos que desmitologizar a Bíblia, diziam eles. Esta teoria da alta crítica, essa escola da alta crítica, pregava isso. Nós temos que desmitologizar a Bíblia. Como assim? Não, a Bíblia, ela contém a palavra de Deus, mas ela não é a palavra de Deus. Olha o perigo disso aí. Percebe? A Bíblia não é mais a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus. Então aquilo que, por exemplo, mar vermelho se abrindo e um milagre acontecendo. Gente, diziam estes teólogos, isso é um mito. Então, como isso é um mito, a gente tem que fazer o quê? Retirar os mitos e aí você vai ter a palavra de Deus. Ressurreição, isso é mito, isso não existe. Então, temos que desmitologizar a Bíblia. Eles começaram, então, a fazer esse trabalho, como eu falei, olhar a Bíblia como se fosse uma peça
para eles poderem fazer as suas avaliações, os seus estudos. É dentro desse contexto, desse Frankenstein teológico, que surge a teologia liberal. Quais são as implicações dessa teologia liberal? A Bíblia, ela passa a refletir a linguagem humana. Não é mais Deus falando ao ser humano, mas é o ser humano dizendo o que Deus tem que dizer, o que Deus tem que falar. Estão criando ou querem criar a Bíblia à imagem e semelhança do homem, para que ela diga aquilo que o ser humano entende que deveria estar ali. E com isso deixamos de ser o sal da terra e a luz do mundo. Porque a Bíblia passa a ser um livro que tem que adequar-se, adaptar-se à minha realidade humana. Ela não deve me transformar, ela deve passar por uma transformação, percebeu? Então veja, eu gosto de balada, eu gosto de festa, eu gosto da zoeira, mas na Bíblia eu não encontro apoio para isso. Então vamos fazer o quê? F5 na Bíblia. F5 na Bíblia. Vamos atualizar a Bíblia. Eu gosto de tomar uma cervejinha, eu quero fumar, eu quero ter relações antes do casamento, mas a Bíblia não me dá apoio para isso. Então vamos fazer o quê? Atualizar a Bíblia. Gênesis 2, 24. O que diz Gênesis 2, verso 24? Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se à sua mulher, e ambos serão uma só carne. Está aqui um princípio estabelecido por Deus. Deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se à sua mulher. Aí você me pergunta, quem era o pai e a mãe de Adão? Mas não tinha. Então eu entendo claramente que esse é um texto universal. Não é um texto aplicável somente a Adão e Eva, era para a sua posteridade, era para o planeta Terra. E ali tem princípios fantásticos. Deus disse que era o homem, vai casar com uma mulher, e ambos serão uma só carne. Ah, que legal. Mas eu não concordo que tem que ser um homem e uma mulher. Então o que a gente precisa fazer? F5 na Bíblia. Vamos atualizar a Bíblia. Pastor, o que você está falando é homofobia. Não, eu só fiz ler a Bíblia. Vou te processar, pastor. Aproveita e processa Moisés, que foi ele quem disse isso. Não fui eu. Não é uma ideia minha. Pastor, então, o que nós devemos fazer? Tratar mal essas pessoas? Claro que não. E não é disso que nós estamos falando. E como é que devemos tratar? Com amor, com carinho, com respeito. Quem? Todo ser humano, porque todo ser humano merece. Independente do que seja, independente do que faça, independente das suas ações, elas devem ser tratadas com amor, com carinho, com respeito. Porque foi assim que Cristo tratou todas as pessoas. Mas a gente tem que fazer uma dicotomia, a gente tem que separar bem as coisas. Uma coisa é o que você diz, uma coisa é o que você faz, outra coisa é a sua pessoa. Deus ama você, mas Ele jamais vai aceitar o ato errado. E nós não precisamos e nem devemos imaginar que a Bíblia ela precise passar por uma transformação, que ela precise passar por uma atualização para ela adequar-se aos meus caprichos pessoais. Claro isso? Ok. Fiz um vídeo falando sobre este assunto no meu canal. Na verdade, fiz uns 2 ou 3 vídeos sobre este assunto no meu canal, o canal Fala Sério Pastor. Algum de vocês conhece o canal Fala Sério Pastor? Oh, que legal! Todo mundo conhece. Que bom. Então, aí, num dos vídeos que eu fiz falando sobre este assunto, um jovem veio e comentou sobre uma atualização da Bíblia. E eu quero ler para vocês. Eu trouxe aqui, eu salvei esse texto. Deixa eu abrir aqui. Porque eu quero ler esse texto aqui para vocês. A princípio, eu pensei que era zoação. Quando eu comecei a ler, eu disse assim, não, esse cara está de brincadeira, isso aqui não é verdade. Isso aqui é só uma brincadeira. Mas quando eu fui lendo, eu vi que o cara estava falando sério. E depois que algumas pessoas começaram a comentar, dizer que ele tinha fumado que ele tinha feito alguma coisa para falar aquilo ali, ele pegou e ele disse, não, é porque você não compreende as coisas de Deus. Olha, eu já vi a atualização da Bíblia, mas igual que esse cara fez aqui, eu nunca vi não. Presta bem atenção. Vou contar uma verdade sobre a Bíblia que derruba muito teólogo. Presta atenção, viu? Vou contar uma verdade bíblica que derruba muito teólogo. Eu, quando li essa primeira frase, já sentei na cadeira para não cair, né? Lá vem uma coisa que vai me impactar, eu sou teólogo, né? Vamos ver. Vá na sua Bíblia
e troque a palavra nuvem por nave espacial. Daí todas as coisas que você nunca entendeu na Bíblia, ou nunca fez sentido, terá um entendimento. A Bíblia fala de nuvens subindo e descendo, com gente entrando e saindo. Nuvens não fazem esses movimentos, mas as naves espaciais sim. E escreve bem, viu? Os antigos viram as naves espaciais, mas não tinham vocabulário ou conhecimento para entender o que era. Então usaram palavras que conheciam na época. Algo escuro voando no céu. Era uma nuvem. Então chamaram as naves espaciais de nuvens, de pilares, etc. Jesus é verdadeiro e Ele é o Salvador, mas Ele não está em uma nuvem de vapor. Jesus está no comando de uma frota de naves espaciais. Desculpa, deixa eu manter a seriedade aqui, que o assunto é sério, vamos lá. Jesus está no comando de uma frota de naves espaciais, que voltará para restaurar o planeta, depois que os homens destruírem tudo e matarem metade da população mundial. Darth Vader. No século XVIII, havia um pintor holandês que teve acesso ao arquivo secreto do Vaticano. Ele fez uma pintura baseada nas coisas que viu lá. Veja uma pintura de Baptism of Christ. Eu vi a figura, gente. Depois você olha em casa que você vai ver o que ele entendeu que fosse uma nave. De Art Gelder. O conhecimento que temos hoje da ciência nos permite entender as descrições da Bíblia. A baleia de Jonas era um tipo de submarino. A baleia de Jonas era um tipo de submarino. A estrela que os magos seguiram era uma nave espacial. A nuvem que protegeu os judeus no deserto era uma nave espacial, para mostrar que Jesus é bem real e poderoso. Tem uma pesquisa de Patrick Cook, mostrando todos os erros de tradução e interpretação da Bíblia. Leiam The Great Deception of the Bible UFO Connection. Acredito que uma das razões que as pessoas vão rejeitar a Cristo durante a tribulação será o fato que as naves espaciais serão usadas durante o arrebatamento. E isso fará o mundo não querer dar o devido respeito e autoridade a Cristo. Afinal, a TV... Afinal, a TV e filmes tentam mostrar coisas vindas do espaço como inimigos. Vejam um detalhe, Jesus voltará com as nuvens, ou seja, Jesus voltará com uma frota de naves espaciais. Aliás, tem em Salmo 68:17, que fala o tamanho da frota, são 20.000 naves espaciais. Antes de fazer qualquer comentário, olhe a pintura da qual falei e outras pinturas sobre a conexão da Bíblia com objetos voadores. Viu aí? Esse foi um F5 caprichado, fala a verdade. Um F5 caprichado na Bíblia, não é? Queridos, eu volto na fala de Martinho Lutero. A Bíblia não é antiga e nem moderna. A Bíblia ela é eterna. A pressão para atualizar a Bíblia é evidente diante da teologia humanista. Ou seja, ela não é a palavra de Deus ao homem, mas é a palavra do homem definindo o que é a palavra de Deus. E quando isso acontece, a Bíblia torna-se um livro extremamente perigoso. Sabe por quê? Porque quando você é o que define o que é a palavra de Deus, ao invés de deixar que a própria Bíblia diga o que é a palavra de Deus, e que toda a Escritura é inspirada por Deus, aí o que é verdade para você não é para mim. A verdade passa a ser relativa. Então você olha para a Bíblia e diz assim, isso daqui é a palavra de Deus. Aí o outro chega e diz, não, mas espera aí, para mim não é. Para mim a palavra de Deus é isso aqui. Quando você começa a determinar na Bíblia o que é a palavra de Deus, a Bíblia perdeu o sentido. Deixe que ela fale. Deixe que este livro, que é a palavra de Deus, diga como você tem que agir. Não tente mudar a Bíblia, não tente atualizar a Bíblia. Precisamos entender a Bíblia tal como ela é. Precisamos aceitar a Bíblia tal como ela é, e Deus falará conosco. Amém? Muito bem.
Eu creio que agora nós vamos ter um bate-papo, não é isso? O Gabriel está aí? Pronto. Vamos ter aí um momento de perguntas e respostas. Com o microfone aqui na parte da igreja. Então, quem tiver alguma dúvida, alguma pergunta para o pastor, algum comentário, é só pedir, levantar a mão que eu vou até você com o microfone. E quem quiser, pode mandar sua dúvida também para o chat do YouTube ou do Instagram, que nós estamos ao vivo, certo? Gabriel? Eu quero dar boas-vindas a você que veio aqui presencialmente, mas também quero me dirigir a você que está nos assistindo no YouTube e também pelo Instagram, que você se sinta muito bem-vindo e quero estender um cumprimento a você, um abraço devidamente higienizado. Se sinta abraçado e confortável em nosso meio. Hoje o tema sendo tratado muito delicado, não, pastor? Bastante. Atualização da Bíblia, o tema foi F5, né? F5 é o comando no... Para quem é boomer, ou quem é da geração X e não sabe o que é F5, F5 quer dizer atualização. Atualizar é um recurso usado muito nas páginas da internet. Isso, não é? no computador, quando você quer atualizar a página, você aperta F5. Um público muito diverso. E nesse momento iremos bater um papo, conversar sobre esse tema. A atualização da Bíblia. E é um momento também de interação. Você que está nos assistindo, tem uma pergunta e quer ter esse momento aqui para elucidar algumas questões, por favor, envie no chat do YouTube ou mande através do Instagram e na medida do possível, tentaremos aqui ter uma resposta, ok? Mas para começar, eu vou trazer a minha pergunta aqui, pastor. Bora lá. Quando a gente fala sobre atualizar a Bíblia e sobre, mesmo até a frase de Martinho Lutero, que a Bíblia não é antiga, nem moderna, a Bíblia é eterna. Martinho Lutero está falando que a Bíblia ela tem uma pretensão de ter uma validade universal. Não é? A Bíblia não é apenas escrita para pessoas que viveram na Mesopotâmia, né, há 3.000 anos atrás, mas é escrita para mim, que vivo aqui em Aracaju, é escrita para o asiático, para o europeu, para todos, certo? Mas também quando falamos isso, não estamos negando que a Bíblia, no seu processo de desenvolvimento, que ali temos 1.600 anos, 40 autores, né? Cada autor tinha as suas peculiaridades culturais, viviam dentro de um território, pensavam de certa forma e se relacionavam com as pessoas ali ao redor de formas características. Quando falamos isso, quando também entendemos que, devido a essa estrutura social que tinha naquela época, né, e que os autores deixaram aparecer ali nos seus textos, vemos exemplos como escravidão aparecendo na Bíblia. Temos uma carta de Paulo a Filemon, no qual ele fala sobre Onésimo, que era um escravo. Também temos textos que dão a entender que existe uma subordinação opressiva de algumas mulheres e outras situações que vão de encontro com aquilo que nós entendemos sobre a dignidade humana. A minha pergunta pergunta longa, não é? Vou concluir agora. A minha pergunta é a seguinte: quando vemos na Bíblia essas práticas que eu mencionei, escravidão, opressão das mulheres e outras práticas semelhantes, a Bíblia ela está relatando, ou ao relatar a Bíblia também está recomendando tais práticas? Ou melhor, deixa eu deixar mais complicado. Quando Deus permite que o autor do texto bíblico coloque escravidão, coloque subordinação das mulheres, Deus está prescrevendo e aprovando tais comportamentos? É muito interessante essa pergunta, e é justamente o que motivou alguns teólogos da linha, como eu falei, liberal, entenderem que a Bíblia precisa, então, de uma atualização. Eu anotei aqui uma frase, diz o seguinte: a questão é que, ao longo dos séculos, a Bíblia ela tem sido usada de um lado e do outro lado, tanto pela área mais conservadora, tanto pela área liberal. Por exemplo, você volta aí ao século XIV, século XV, então você vai ter pessoas usando a Bíblia para legitimar a escravidão.
Então, quando os portugueses escravizavam os negros africanos, como é que eles iam fazer isso? Né? Sob que pretexto eles faziam isso? Eles usavam a Bíblia para legitimar. E da mesma forma hoje, quando nós não aderimos à escravidão, nós usamos o quê? A Bíblia. E aí, como é que é? A Bíblia, ela favorece ou ela não favorece? E aí, quando você vai em épocas passadas, quando de fato houve opressão à mulher, por exemplo, então algumas pessoas usaram o quê? A Bíblia. E quando hoje há uma luta para dizer que não se pode fazer isso, usa-se o quê? A Bíblia. Só que a Bíblia não se propõe fazer isto. A proposta da Bíblia não era ser um manual político. A proposta da Bíblia nunca foi ser um guia para movimentos de direita, movimentos de esquerda, movimentos escravocratas, movimentos abolicionistas. Não, a Bíblia nunca teve a pretensão de servir a nenhum tipo de ideologia. A Bíblia é a palavra de Deus e ela tem essa função, transmitir o Evangelho eterno. E aí, então, concluindo aqui o pensamento, compreender a Bíblia, e eu acho que a chave está aqui, compreender a Bíblia à luz de seu contexto histórico, compreender a nossa época sob a mesma luz, chamemos isso de uma maneira racional, lendo a Bíblia de maneira racional, não ideologizada, mas entendendo que a Bíblia ela tem princípios que são eternos. Então, quando eu vou ao texto bíblico, eu preciso usar algumas ferramentas: hermenêutica e exegese. Quando a Bíblia me conta a história de Sansão, não está dizendo que eu tenho que deixar o cabelo enorme porque eu vou ficar forte e que eu devo sair por aí matando todo mundo. Quando a Bíblia me conta a história de Noé, não está dizendo para mim que eu devo tomar bastante vinho, arrancar a roupa e sair pelado no meio da rua, como Noé fez. Há relatos que estão na Bíblia para me servirem de lição. E aí entra um outro aspecto que eu queria finalizar a resposta a essa pergunta que você me fez, falando sobre a tolerância, a paciência divina, bem como as execuções de juízos divinos. Então, quando a Bíblia fala, por exemplo, de Abraão tendo 2 mulheres, fala de Jacó com 4 mulheres. Poxa, então vamos pegar a Bíblia e vamos seguir e vamos ter 4 mulheres, 5 mulheres. Salomão teve 1000, então bora nessa pegada de Salomão aí para a gente ser bíblico. Não, a Bíblia não está dizendo que você tem que fazer isso. Mas então por que Deus permitiu? Deus foi tolerante. Deus foi tolerante. Não quer dizer que era o melhor. E a tolerância de Deus, preste bastante atenção nisso, jovem. A tolerância de Deus, ela sempre existiu em todas as épocas. Porque o ser humano nunca conseguiu fazer tudo 100%. Quer um exemplo? Para você e eu que somos adventistas. O ideal era o quê? Vivermos aonde? No Éden. Beleza? É o Éden. E você com certeza que é adventista, já ouviu algum não adventista questionando assim: vocês são adventistas, vocês são hipócritas. Porque você não trabalha no sábado, mas você pega um coletivo e paga um cobrador e o cobrador está trabalhando no sábado. É verdade ou não é? Aí você mora a 8 quilômetros da igreja, tem uma criancinha que não tem condições de ir andando, o coletivo passa na tua porta, você entra e você paga a passagem. Pergunto, é o melhor? Não, não é o melhor. É o ideal? Não, não é o ideal. Era assim que Deus tinha planejado? Quando fala nem tu, nem teu filho, nem teu servo, nem tua serva, quer dizer, quando eu pago ali, de certa forma é uma pessoa que está trabalhando para mim. Eu entro, sento e ele vai me trazer aqui na igreja. Era o ideal de Deus? Não era o ideal de Deus. Eu como pastor Hassani, às vezes a gente no sábado já precisou fazer uma viagem tão longa que no meio do caminho a gente teve que abastecer o carro. Mas se eu não abastecer, eu não chego no destino. E agora? Mas saísse antes, tá? Mas tem contexto que eu não tenho como sair antes. Aí o frentista vai receber o dinheiro que eu paguei. É o ideal? Não. Só que eu entendo que eu não estou mais no Éden. Eu não vivo mais dentro da realidade que Deus desejava para mim. E aí eu entendo que Deus ele é tolerante. A tolerância de Deus ela sempre existiu em todas as épocas. E no passado foi do mesmo jeito. Quando Abraão, influenciado por toda a cultura local, tem mais de uma mulher, quando Jacó tem 4 mulheres, quando Davi tem várias mulheres,
então Deus está permitindo, Deus está feliz, Ele está contente, Ele está dando o seu aval. Não, Ele está sendo o quê? Tolerante. E por fim, as execuções do juízo divino, que é o que mais pega, não é? Pastor, mas o Deus do Antigo Testamento era muito mal, mata criança, mata bebezinho, mata mulher grávida, mata todo mundo, entra na cidade e mata tudo. Tem um texto que fala até os animais. Viu aí, pastor? Agora, quando você vem para o Novo Testamento, aí você tem Jesus, que é um Deus maravilhoso, que é só amor. A mulher lá, a adúltera, ninguém te condenou, também não te condeno, vai, não peques mais. Está vendo? Esse é o Deus de amor. Cria uma dicotomia que não existe, porque quem disse vai, não peques mais, foi o mesmo que fulminou Nadab e Abiú. Não foi outro, foi Jesus. O Deus do Antigo Testamento é o mesmo Jesus do Novo. Não existe essa dicotomia. E aí a gente cai em alguns erros. A gente coloca Jesus contra ele mesmo. Eu coloco Jesus como bonzinho no Novo Testamento e ruim no Antigo. Ou a gente coloca Jesus como uma pessoa que ele é um masoquista. Acaba sendo, ele olha para nós como uma peça de xadrez. E vamos brincar? No Antigo Testamento eu mato um bocado. Agora eu vou dar uma de bonzinho. E vamos jogar aqui com eles. Eles são as minhas peças. Não! Eu tenho que entender a Bíblia à luz da Bíblia. Eu tenho que usar a hermenêutica correta, a exegese correta, para entender a tolerância divina. E quando Deus mandou matar? Ei, você esqueceu que esse mesmo Jesus, ele mesmo disse que voltará, e que aqueles que fizerem o bem, e aquela coisa, Jesus diz, os que tiverem à minha direita vão para... E quem não quis? Vai acontecer o quê? Vai morrer queimado. Pronto, a mesma coisa aconteceu no Antigo Testamento. Quando pessoas morreram lá, foi Deus dando a ordem para ele, ali é uma execução divina. Deus só usou o ser humano para executar um juízo que ele já faria. Teve hora que ele não quis que o ser humano fosse lá e executasse. Ele mesmo foi lá e executou. Sodoma e Gomorra. Ellen White disse que era o próprio Cristo, veio conversar com Abraão, e os 2 anjos foram na frente e tacaram fogo na cidade, caiu fogo do céu e consumiu todo mundo. Foi Jesus, e isso voltará a acontecer. Então não existe essa dicotomia de um Deus bonzinho e um Deus ruim. Então vemos que a tolerância divina é a disposição de Deus de trabalhar o homem tal como ele é, a situação que ele convive, sim, tentando implantar nele as sementes do reino, né? Os princípios de Deus. Esse cara é fera. Eu gostei dele. Desde ontem que a gente conversa, ele tem uma mente brilhante. Exatamente, excelência. Plantando a semente de Deus ali. E quando eu quero já trazer algumas perguntas aqui do público, e também quero convidar vocês, se tiver outras perguntas, pode mandar, que nós já recebemos 3 aqui. E uma das perguntas, pastor, me chamou muita atenção, e eu quero trazer aqui para o senhor comentar. Essa pergunta fala o seguinte: o que falar quando algum tema polêmico não é tratado claramente pela Bíblia? Né? Existem diversos temas, existem diversas situações hoje no mundo moderno que não era realidade para Abraão. Na época da Bíblia. Né? Na época da Bíblia. Pornografia na internet. Exatamente. E aqui fala sobre tatuagens. Sim. Joias. Certo. Aí fala o seguinte: e as pessoas dizem, se a Bíblia não falou, a gente faz o que quiser. Né? Colocou entre aspas. Que legal. Né? Aí a pessoa conclui a pergunta dizendo, se a Bíblia não fala, a gente atualiza? Olha que pergunta legal. Sim. Deixa eu dizer uma coisa, o silêncio de Deus não é autoridade para você fazer o que é errado. O silêncio de Deus não te autoriza a fazer aquilo que você acha que é certo. A Bíblia nunca disse, nunca cheire cocaína. Não vai encontrar, pode procurar. Eu já li ela várias vezes, mas nunca encontrei o texto, não fume maconha. Não está lá. Não está. Mas o silêncio da Bíblia não te autoriza a ir contra princípios estabelecidos. E aí, excelência, eu acho que a gente precisa entender que a Bíblia ela tem todas as respostas, mas talvez não exatamente do jeito que eu quero. Porque a Bíblia ela não responde os pormenores, mas ela traz princípios que são universais. Princípios que são universais. Então, mesmo que a Bíblia não diga assim, é pecado entrar em site pornográfico, mas tem um mandamento que diz o quê? Não adulterarás. Isso vai envolver fornicação, isso vai envolver todas as filias, né? Pedofilia, gerontofilias, zoofilia, qualquer tipo de filia vai estar incluído ali. Isso vai envolver questões relacionadas ao adultério mesmo, de um homem com a sua esposa. Então, o mandamento ele é amplo, e a gente vai ver isso em Cristo. Porque o judeu imaginava assim, não, foi para a cama, aí deu errado. Mas Jesus Cristo disse, quem disse? Olhou e já pensou. Então, mesmo que a Bíblia, apesar de que
indiretamente a Bíblia fala sobre a tatuagem. Diz, é bem verdade que é no contexto de morte, né? Pelos seus mortos não sangrarás o teu corpo, nem farás marcas nele. Algumas versões falam até tatuagem, mas o texto hebraico é não marcarás o teu corpo. Então havia essa prática naquela época de pessoas marcarem o corpo em tristeza por algum... E Deus disse, não deve ser feito isso. Então assim, a gente não vai encontrar respostas desse nível, não fume maconha, não cheire cocaína, mas os princípios de cuidado do corpo estão implantados ali. Pastor, e pegando o gancho, temos apenas alguns minutos para encerrar. Deus mandou então, se temos certas peculiaridades do nosso mundo hoje, né? Certas práticas que não tinha no passado. Certo. Deus mandou Ellen White como uma atualização da Bíblia? Não. Ellen White não é um complemento à Bíblia, Ellen White não é uma atualização da Bíblia, Ellen White não é uma segunda Bíblia, Ellen White não é um compêndio da Bíblia, Ellen White não é o apêndice da Bíblia, Ellen White é uma profetisa do Senhor, levantada para este tempo para nos levar para a Bíblia. Veja, algumas pessoas têm dificuldade de compreender o papel de Ellen White em relação à Bíblia. Nós, adventistas do sétimo dia, não acreditamos em graus de inspiração. Ou seja, profeta é profeta e a inspiração é a mesma para um profeta. Você é o apóstolo Paulo e aqui é o apóstolo Pedro. Você escreveu a carta aos Romanos e Pedro escreveu uma carta conhecida como a carta de Pedro. Quem foi mais inspirado dos dois? Todos os dois foram inspirados. Profeta é profeta e a inspiração é a mesma. Tá, vamos dar um outro exemplo. Você é Paulo e eu tenho aqui Natã, o profeta Natã. Há uma ideia de que Natã tenha escrito algum livro da Bíblia, mas não temos certeza. Eu recebi um feedback aqui que a gente tem mais um tempinho, viu? Ok, temos mais 15 minutos. Amém? Então veja. Então Natã é um profeta, só que Natã é um profeta não canônico. O que é um profeta não canônico? Ele não tem um livro escrito na Bíblia. Gade é um profeta, Ido é um profeta citado no Antigo Testamento, cujos livros não estão na Bíblia. Eles não têm livros escritos na Bíblia. Nem por isso é desqualificado. Né? Agora a pergunta, a inspiração que ele recebeu é a mesma inspiração de Paulo? Sim. Quando um profeta, mesmo que ele não escreveu nada, ele disse a palavra de Deus, assim diz o Senhor, e ele foi lá e disse isso para Davi, ou para outro rei, enfim, a palavra de Deus era inspirada? Era inspirada. Não era a Bíblia, não é a nossa única regra de fé e prática está aqui. Todas as doutrinas da igreja adventista vêm da palavra de Deus, a Bíblia. Então, Ellen White nós entendemos como um profeta não canônico, ou seja, uma profetisa que recebeu a mesma inspiração de todos os profetas bíblicos, mas que os seus livros eles não são canônicos. Só para finalizar, não sei se você sabe, mas tem cartas de Paulo que não estão na Bíblia. A primeira carta de Paulo aos Coríntios, na verdade, não é a primeira. Não sei se você já percebeu, mas na carta de Paulo aos Coríntios ele diz assim, como já vos enviei uma carta antes. Aí, então já tinha enviado uma carta antes? E por que não está na Bíblia? Porque Deus não queria, porque não tinha verdades universais ali, porque não era necessário. Então, nós entendemos que esta carta não é canônica. Mas eu pergunto, ela foi autoritativa naquela época para o povo? Sem dúvida. Então nós entendemos que Ellen White tem a sua autoridade profética para nos aconselhar, para nos direcionar, mas ela não é uma autoridade canônica no sentido de determinar as nossas doutrinas. Tudo que ela fala tem que estar baseado na Bíblia. Se ela falar alguma coisa que não está na Bíblia, a gente fica com a Bíblia. Mas naturalmente com a profetisa do Senhor não vai falar algo contra a palavra de Deus. Pastor, mandaram também aqui uma outra pergunta, mais específica ao tema. E bem curta. E também quero deixar aqui aberto, caso alguém na congregação tenha alguma pergunta, fique à vontade para levantar a mão e acredito que alguém vai levar o microfone. Certo? A pergunta é a seguinte, a Bíblia é insuficiente para os nossos tempos? Nunca. Na verdade, nós somos insuficientes. Somos nós os insuficientes. A Bíblia ela não é insuficiente, nunca foi. Dizer que a Bíblia é insuficiente é colocar Deus numa situação muito complicada. Na verdade, dizer que Deus é insuficiente. Vou fazer uma ilustração. Digamos que você é um grande escritor. E aí você resolve falar sobre determinado assunto. E eu pego o teu livro, leio o teu livro. E eu simplesmente chego para você e digo, cara,
esse teu livro aqui é insuficiente para tratar desse assunto. Na verdade, eu não estou ofendendo o livro. Eu estou ofendendo quem? O autor. Quem foi insuficiente, na verdade? Foi o livro ou foi o autor do livro? Então, se eu digo para você que o teu livro é insuficiente, eu estou dizendo, em outras palavras, que você não foi capaz de produzir uma obra que fosse suficiente para o leitor. Percebe a gravidade de dizer que a Bíblia é insuficiente? Então, quando eu chego e digo assim, não, a Bíblia é insuficiente, eu estou dizendo, em outras palavras, Deus não conseguiu fazer uma obra que fosse suficiente para o ser humano em todas as épocas. E aí eu acabo colocando Deus numa situação extremamente delicada, porque não é a Bíblia que torna-se insuficiente, é Deus. Porque, em última instância, Ele é o autor da Bíblia. Os seres humanos foram apenas meros instrumentos para transcrever a vontade de Deus. Bem verdade que, dentro do seu contexto, dentro das suas limitações de escrita, de conhecimento, mas Deus utilizou-se de seres humanos. Em última instância, a inspiração veio de Deus. Então, se a Bíblia é insuficiente, reclama com o dono, reclama com o autor. Ele torna-se insuficiente. E se Deus é insuficiente, pode jogar a Bíblia fora. Temos uma pergunta. Rosildo, por favor. Igreja, Deus abençoe a todos. Veja, pastor, a Bíblia, além de tantas outras coisas que nos traz de benefício, né, tem um fator importante que até está na boca das pessoas. Hoje é quase uma moda hoje falar isso, né, a palavra chamada cosmovisão, né? Tem a cosmovisão da Bíblia, né? Nós temos, graças a Deus que hoje nós percebemos isso, né? E essa cosmovisão nos influencia acerca de como nós nos portamos, como nós falamos, como nós nos relacionamos com as pessoas, como nós, enfim, nos relacionamos com todas as coisas que existem no mundo em que a gente vive, né? E aí, nós sabemos que existe um papel que cumpre ao cristão de passar essa cosmovisão para aqueles que eventualmente ainda não têm essa cosmovisão, a cosmovisão de Deus, a cosmovisão bíblica, né? Desde sempre, desde o início, a gente vê lá Abraão, ser tu uma bênção, e esse foi passado para muitos dos nossos heróis da fé, né? Bom, mas hoje também existe uma necessidade, e eu acho que sempre teve, né, da gente pregar esse evangelho e de alguma forma a gente conseguir alcançar as pessoas, né, nos seus, vamos dizer assim, nos seus nichos, nas suas formas de enxergar o mundo, tal, né? Nós precisamos alcançar essas pessoas. E aí, de alguma forma, pode ser que a gente entre num dilema. E aí a pergunta que eu faço a você é o seguinte: como equilibrar? Compreende o que eu estou perguntando? Porque hoje a gente tem o politicamente correto, que de alguma forma influencia a nossa linguagem, nosso comportamento e várias coisas, mas a gente tem a cosmovisão bíblica. E aí a gente fica no dilema assim. A pergunta é: como equilibrar essas duas coisas, né? Excelente essa pergunta, meu amigo, muito boa pergunta. É aquele texto de Paulo: fazer de judeu para alcançar o judeu, de gentio para alcançar o gentio. Eu creio que o maior exemplo de missão, o maior exemplo para a pregação do evangelho a todas as pessoas, sejam a judeus ou a não judeus, ou seja, a pessoas que têm uma visão, por exemplo, mais cristã, ou ateus, ou enfim, não importa o nicho, é a pessoa de Jesus Cristo. E o problema é quando nós queremos adequar o evangelho à realidade da pessoa, diminuindo o evangelho para alcançar a pessoa, coisa que Cristo nunca fez. Então, eu não sei se eu vou chocar alguns aqui com o que eu vou dizer agora, mas eu preciso dizer. Vamos lá. Jesus Cristo, quando ele pregou o evangelho para a mulher samaritana, para aquela mulher cananeia, a gente viu isso na lição da escola sabatina, quando Jesus falou para estas pessoas, ele nunca fez um rebaixamento da norma para que aquilo alcançasse a pessoa. Jesus Cristo ia até o nível dela, falava a linguagem dela, mas nunca diminuía o poder do evangelho. O problema não é quando o barco está sobre o mar, o problema é quando o mar começa a entrar na igreja, começa a entrar dentro do barco. Eu diria que a igreja é como um barco no meio do oceano. O problema não é quando a igreja está no mundo, está nesse oceano. O problema é quando o mundo, esse oceano, começa a entrar na igreja. E eu falei que eu talvez ia chocar, eu não quero chocar ninguém, mas quando nós começamos a relativizar as coisas, aí a gente começa a transformar tudo
em algo aceitável a Deus, bastando colocar uma palavrinha chamada gospel. Cara, com você coloca o gospel, você tem de tudo. Aí você tem o rock gospel, funk gospel, forró gospel, axé gospel, tudo gospel. Tá faltando só o diabo gospel. Mas do resto, então, mas para que isso? Não, que é para alcançar o cara. Então, como é que eu vou alcançar o cara da favela? Então, você vai ver Jesus chegando para uma mulher adúltera sem ser um adúltero. Ele alcançou a mulher, falou na linguagem dela, mas ele não chegou lá fazendo coisa. Jesus nunca rebaixou a norma para alcançar as pessoas. E o problema hoje é que a gente começa a relativizar tudo para tentar alcançar as pessoas. E eu não estou dizendo com isso que nós não devamos ter estratégias para alcançar. Eu creio, por exemplo, e aqui eu acho que eu vou responder a sua pergunta de forma mais direta, que uma pessoa, um advogado, um médico, um juiz, um promotor, um desembargador, nunca vai numa conferência pública que nós fizermos. Você arma lá numa escola, vamos fazer o programa, é hora de viver. Aí você monta lá, música, vamos fazer a conferência. Quem é o desembargador que vai lá? Fala a verdade. Não vai, cara, não adianta. Você não vai alcançar essa pessoa assim. E o que você precisa fazer? Montar uma estratégia que chegue a ela. Então aí você tem um espaço diferenciado, você tem um local que ele vai se sentir melhor, um local que vai poder alcançar a necessidade dele, que vai falar numa linguagem para ele, mas nunca rebaixar o evangelho para alcançar a pessoa. O evangelho ele permanece e a pessoa é que deve chegar ao nível do evangelho, nunca o contrário. A pessoa está aqui, o evangelho vai descendo, descendo, descendo até chegar nele. Não. O evangelho permanece firme e ele que alcance o evangelho. Agora, a linguagem como eu vou transmitir isso pode ser adaptável, desde que não fira princípios. Eu tenho muitas reservas com esse tipo de coisa. Pessoas que querem ferir princípios para alcançar. Então eu já vi gente promovendo a balada gospel para alcançar a galera da favela. Aí ele faz uma balada mesmo. Aí bota o funk lá, pesado, e a galera dançando, mas bota o nome de Jesus no meio da dança, que é para fazer o evangelho, para pregar o evangelho. Eu tenho dificuldade com esse tipo de evangelho, que rebaixa Jesus Cristo para uma linguagem chula, para simplesmente alcançar alguém. O evangelho ele não é rebaixado, nunca deve ser rebaixado. Ele deve sempre permanecer onde ele deve estar, na posição dele. E o ser humano é que deve ser alcançado pelo evangelho. Ok? Eu espero ter respondido. Pastor, uma pergunta aqui do YouTube. Fala o seguinte: fale sobre os livros que tem a mais na Bíblia. Falando sobre os livros apócrifos. Tem no meu canal um vídeo sobre os apócrifos. Depois você assiste lá. O canal Fala Sério Pastor, não é? Fala Sério Pastor. Tem um vídeo sobre os apócrifos. Veja. Primeira coisa que a gente precisa dizer é que os livros apócrifos eles existem apenas no Antigo Testamento. Isso é fundamental. Porque alguns dizem assim: mas vocês seguem uma Bíblia que tem livros a menos, né? Os nossos irmãos católicos dizem: vocês seguem uma Bíblia que tem livros a menos. Espera aí, a nossa Bíblia que tem livros a menos ou foram acrescentados livros no Antigo Testamento? Para eu entender o Antigo Testamento e quando a pessoa defende que esses livros a mais são inspirados e que deviam estar ali, na verdade eles arrogam uma coisa: nossa igreja tem autoridade e ela que formou o cânon. Só tem um detalhe: não foi a igreja católica que formou o cânon. Se a igreja cristã primitiva teve participação no cânon, poderíamos dizer que é em relação ao Novo Testamento, mas não ao Antigo. E o Novo Testamento da Bíblia católica, quanto a protestante, é o mesmo. Então não discutimos isso aqui. Vamos tratar de Antigo Testamento. Quem forma o cânon do Antigo Testamento? Eu tenho que ir para o povo judeu, não posso ir para a igreja católica. O cânon do Antigo Testamento ele é formado bem antes de a igreja católica sonhar em existir. E o cânon do Antigo Testamento hebraico tem exatamente os 39 livros que nós temos. Pastor, mas se você pegar a Septuaginta, tem muitos livros que são apócrifos. Verdade. Pergunta: a igreja católica aceita todos os apócrifos da Septuaginta? Porque a igreja católica colocou alguns livros a mais, mas não colocou todos da Septuaginta. A Septuaginta, gente, é a versão grega do Antigo Testamento. Só para contextualizar vocês. 1000 anos depois que Moisés escreveu o Pentateuco, cerca de 1000 anos depois que ele escreveu o Pentateuco, alguns judeus que moravam em Alexandria resolveram traduzir a Bíblia. Então, na verdade, a Septuaginta é apenas uma tradução, como todas as outras traduções, que tem uma distância de 1000 anos do original, ou seja, ela não é 100% confiável,
porque ela é bem distante do original, mas tem a sua relevância. A Septuaginta, portanto, ela traz vários apócrifos. Por quê? Os judeus que moravam em Alexandria, em torno de 72 judeus, por isso o nome Septuaginta, a versão dos 70, eles então escreveram esta tradução para pessoas que falavam a língua grega e colocaram livros também de suas tradições. Livros de suas tradições, do Macabeus, e do Judite, e Tobias, e outros livros mais. A igreja selecionou alguns, porque usar a Septuaginta como subterfúgio, eu digo assim, não, se é para usar a Septuaginta, então use todos. Ah, não, mas é que nem todos da Septuaginta são legais. Ah, então vocês selecionaram alguns. O judeu, ele olha para a Septuaginta, legal, texto grego e tal, mas quando vamos falar de palavra de Deus, é o Antigo Testamento em hebraico. E quais são os livros do Antigo Testamento em hebraico? Os 39 que nós temos. Nós seguimos o texto hebraico. E Cristo seguiu o texto hebraico. A Bíblia, o Antigo Testamento, é aquilo ali. E quando foi acrescentado? Muitos anos depois que o cano do Novo Testamento já tinha sido formado. E aí, se não me falha a memória, Jerônimo, por ordem, diz os historiadores, que por ordem do líder religioso da época, ele disse, não vou acrescentar. Você vai acrescentar. Não vou acrescentar. Rapaz, tem um negocinho chamado fogueira. Acrescente. Aí, não, eu vou acrescentar. Claro que eu vou. E ele, então, acrescenta. Entendeu? Os livros ali a mais para compor, então, o Antigo Testamento. Mas por que desses livros? Explico. Há muitas doutrinas defendidas pela Igreja Católica que não encontram respaldo bíblico. Exemplo, a doutrina do purgatório. Nós não temos o purgatório na Bíblia. E a única maneira de eu encontrar o purgatório é se eu colocar um livro apócrifo. Só que os livros apócrifos, eles são até interessantes num contexto histórico, para você entender como foi, por exemplo, o período intertestamentário. O que aconteceu entre Malaquias e Mateus? Os Macabeus, as guerras. É importante você ler para esse contexto histórico. Mas para você ter como um livro sagrado, eu não tenho, não estudo com essa ótica, não vejo como sagrado, porque nem Cristo, não há uma menção de Cristo a estes apócrifos. Engraçado que o livro de Judas chega a citar Enoque, um livro apócrifo. Eu não sei se você já viu. No livro de Judas fala de Enoque. Ele cita um livro apócrifo, mas não o que nem Tobias, nem Judite, nem primeiro e segundo Macabeus são citados pelos evangelhos, por Jesus ou por Paulo ou qualquer outro. Então nós não aceitamos esses livros porque eles não eram aceitos antes. Saindo dos livros apócrifos, pastor, uma outra pergunta que fizeram aqui foi a seguinte: os escritores e profetas que escreveram a Bíblia, ou seja, os autores, são inerrantes ou infalíveis? Boa pergunta. Eu já tinha até falado com um colega que eu vou fazer um vídeo no meu canal sobre isso aí. Inerrância versus infalibilidade. Nós não acreditamos na inerrância bíblica. A Igreja Adventista não acredita na inerrância bíblica. Nós acreditamos na infalibilidade. A Bíblia ela é infalível, palavra de Deus. Quer ver um exemplo? Eu vou mostrar aqui para vocês. Livro de Mateus. Acho que é Mateus. Deixa eu só pegar aqui. Achar aqui o texto. Puxa vida. Está mais para frente. Para que se cumprisse aqui. Capítulo 27 do livro de Mateus. Verso 9. Diz assim: então se realizou o que vaticinar o profeta. Vamos lá, o que você que está com a Bíblia aí? Mateus 27, verso 9. Então se vaticinou que... então se realizou o que vaticinara o profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço que foi avaliado, que certos filhos de Israel avaliaram, e deram-nas pelo campo do oleiro, segundo o que o Senhor determinou. Eu estou oferecendo R$100 para quem me mostrar o texto de Jeremias que fale isso. Mas se você não quiser ganhar os R$100, você pode ir em Zacarias 11, verso 12. Zacarias 11, verso 12. E eu lhes disse: se parece bem aos vossos olhos, deixai-me o que é devido e não deixai-o. E pesaram o seu salário 30 moedas de prata. O Senhor, pois, me disse: arroja isso ao oleiro, esse belo preço em que fui avaliado por eles. Tomei as 30 moedas de prata e os arrojei ao oleiro na casa do Senhor. Exatamente o texto, arrojei ao oleiro, verso 10 de Mateus 27,
E deram-nos pelo campo do oleiro segundo o que o Senhor determinou. O texto não era Jeremias, era Zacarias. E agora? E agora a Bíblia não é mais inspirada? E agora a Bíblia não é mais a palavra de Deus? Não, nós não acreditamos na inerrância bíblica. E precisamos ser inteligentes para perceber que, por exemplo, o apóstolo Mateus, o discípulo de Jesus, quando escreveu a Bíblia na sua época, ela não era assim, né, bonitinha. Hoje eu chego para você e digo, abra sua Bíblia aí em Mateus 27, verso 10. Abra sua Bíblia em Zacarias, tanto você abre, e em 1 minuto você está com o texto. Eu dissesse isso naquela época, abra sua Bíblia em Zacarias. Calma aí, pastor, vamos correr aqui atrás dos rolos. Esse rolo aqui é de Isaías, esse aqui é de Zacarias, esse é de... Achei o de Zacarias. Agora capítulo. O que é capítulo? Não existe capítulo. Versículo, não existe versículo. Então como é que a gente faz para ler? Desenrola o negócio aí, desenrolou, agora vai procurar o verso. Aqui, achei. Querido, não havia a facilidade que nós temos hoje. Então, um profeta de Deus como Mateus, um indivíduo que esteve com Cristo, que escreveu o Evangelho, ele trocar Zacarias por Jeremias, é compreensível. Quem nunca fez isso? Porque eu já preguei. Então, segundo disse fulano de tal, alguém diz, pastor, foi na verdade, esse texto está em... é verdade, desculpa, irmãos. É algo comum e simples de acontecer. Eu citei um exemplo, eu poderia citar mais de 50. Você compara crônicas com reis, aí fala de um número de cavalos, outro fala de outro número, e de soldados, e disse aquilo. Você começa a fazer comparações, você vai, por exemplo, lá no texto hebraico, fala que desceu para o Egito, com Jacó, ali na ocasião que José traz a família, acho que 70 almas. Aí você vai para o sermão de Estevão, se não me falha a memória, falando quando eles vieram para lá, e eram 75, eram 70 ou 75? Então a Bíblia está em contradição. Então a Bíblia, o que não existe na Bíblia é um erro doutrinário. A Bíblia não vai entrar em contradição em questões doutrinárias. Você não vai encontrar, não, o sábado é o dia do Senhor, não, mas aqui já não é mais o dia do Senhor, né? Veja bem, não podemos adorar imagem de escultura, não, mas agora podemos adorar imagem de escultura. Esse tipo de situação não vai haver. Mas pequenos detalhes é possível acontecer porque foram seres humanos. Então nós não acreditamos na inerrância. Pode acontecer pequenos deslizes nesse sentido, mas a Bíblia continua sendo a infalível palavra de Deus. Então, infalibilidade é uma coisa, inerrância é outra coisa. Adventistas do sétimo dia não acreditam na inerrância, acreditam na infalibilidade bíblica. Pastor, para a gente encerrar esse momento, a última pergunta. Quando a gente fala sobre a atualização da Bíblia, a gente está tentando, de certa forma, invalidar que a Bíblia apresenta verdades absolutas, não é? Então, quando a gente fala que a Bíblia sim apresenta verdades absolutas, o que queremos dizer com isso? Excelente pergunta. Eu queria fazer a distinção com vocês aqui, tantos que me assistem quanto os que estão aqui, entre norma e princípio. E quando você entender o que é norma e o que é princípio, você vai perceber que a Bíblia... Você vai perceber que a Bíblia... ela tem, então, verdades absolutas e princípios universais. Presta bem atenção no que eu vou dizer aqui. Princípio é tudo aquilo que é imutável quanto ao tempo, a geografia e a cultura. Gravou? Princípio é tudo aquilo que é imutável quanto ao tempo, quanto à geografia e à cultura. Norma é aquilo que é variável, é mutável quanto ao tempo, geografia e cultura. Vou dar um exemplo. Roupa. É um princípio ou é uma norma? Norma, como era no Jardim do Éden. 0 bala, ninguém vestia nada. Não tinha roupa. Aí depois do pecado, folha de figueira. Depois, aí botam a pele de ovelhas. Não é assim? Vamos avançar no tempo, vamos para o período de Cristo. Aquelas túnicas, é assim ou não é? As túnicas. Vamos avançar mais no tempo, chegamos à Idade Média. Aquelas mulheres com aquela roupa que apertava tudo aqui, ela não conseguia respirar direito. E aqueles vestidões longos, aqueles homens com aquelas roupas, tudo. E aí vamos avançar no tempo. Chegamos ao nosso dia, paletó e gravata, coisa e tal. Mudou com o tempo. Mudou com o tempo. Não posso dizer que a roupa do Éden é a mesma hoje. Mudou com o tempo. Então é mutável. Vamos ver para a geografia. Aqui no Brasil, nós nos vestimos de uma determinada forma. Mas você vai, por exemplo, na Escócia. Lá os homens eles usam, mesmo que cerimonialmente, mas eles usam eles não gostam que chamam de saia, tá? O nome daquilo ali é kilt. Kilt. Eles usam.
E se eu sair de kilt por aí, o que vocês acham? Uma cerimônia solene, não é para o dia a dia não, mas uma cerimônia solene. Vamos ter ordenação de pastores. Então vamos vir um de kilt para aqui, aquela espécie de saia. Vai causar um impacto negativo. Mudou com a geografia, muda com a cultura. Eu ouvi um pastor pregando que ele visitou uma tribo, se não me falha a memória, na África, onde as mulheres elas não usam a parte de cima, mulheres de bem. Agora as mulheres que são mulher da vida, né, a prostituta, elas cobrem a parte de cima. As mulheres que não são prostitutas, elas não cobrem. E aí o pastor foi pregar, rapaz, e as irmãs tudo sentadas assim na frente do banco, e tudo lá, né? Tem que mostrar. Ele disse, chamou um ancião, rapaz, não tem como só pedir às irmãs ali para cobrir, só por enquanto eu prego. O ancião disse, pastor, respeito a sua cultura, respeite a minha. Minha mulher não é mulher ruim, não. Ah, não, é que ela está sentada na frente. Desculpa, irmão. Cultura. Mudou com a cultura, mudou com a norma, mudou com o tempo, mudou com a geografia. Agora a pergunta, existe um princípio? Existe. Qual é o princípio? Modéstia cristã. Como é que no Brasil eu me visto modestamente? Eu não vou para o púlpito de short, não vou para a praia de paletó. É saber o meu lugar. Agora vamos um princípio. Eu mostrei para vocês a norma. Agora vamos a um princípio. Isso é para muita coisa, viu, gente? Um princípio. O princípio eu vou trazer o sábado mesmo, que eu gosto. Há 1000 anos atrás, o sábado era o dia do Senhor, gente? Sim ou não? Tem certeza? E daqui a 1000 anos, se Jesus Cristo não voltar, o sábado vai continuar sendo o dia do Senhor? Ah, tá, beleza. Então é imutável quanto ao tempo. Ah, mas o sábado é o dia do Senhor no Brasil. Lá na África não é não. Muda? O sábado é o dia do Senhor na África? Ah, então não mudou com a geografia. Ah, mas é porque a sua cultura, a cultura japonesa é diferente. Na cultura japonesa não precisa guardar o sábado. É assim? Na cultura japonesa também se guarda sábado. Então ele é imutável quanto ao tempo, quanto à geografia e quanto à cultura. Os 10 mandamentos de Deus são princípios. Eles não mudam nunca. São princípios imutáveis. A questão da alimentação, a carne, por exemplo. Era propósito de Deus que o ser humano comesse carne? Não era propósito de Deus. É pecado eu comer carne? Depende da carne. A Bíblia vai dizer que tem carnes que não devem ser comidas. Ah, mas isso é coisa de Levítico. Não, a distinção de animais limpos e imundos já existia desde Noé. 7 pares e tal e tal. Então você vai perceber que há um princípio que é universal. O princípio é temperança. Eu devo me alimentar da melhor maneira possível para agradar a Deus. Ah, mas eu como peixe, é pecado? Claro que não. Aqui vai um princípio. Nunca vá além do que Deus disse e nunca fique aquém daquilo que Deus revelou. Se Deus não disse que é pecado, nunca diga que é aquilo que Deus nunca disse que é pecado, ok? Então, mas aquilo que Deus disse que é pecado, eu também não posso rejeitar. Se Deus disse que eu não devo comer a carne de porco, eu não vou comer. Então ali é um princípio. E se eu como aquela carne de porco, eu não estou sendo temperante. Eu estou quebrando este princípio. Ok? Então, princípio e norma. Um é mutável com tempo, geografia e cultura e o outro não. Então, eu creio que há princípios universais. Uhum. E dentro desses princípios nós podemos perceber os 10 mandamentos e algumas outras coisas que a gente vai encontrar na Bíblia. Não dá para enumerar, né? Muito obrigado, pastor. Já estamos encerrando, mas temos uma participação aqui. Oi. A minha pergunta é com o que pode ser um argumento usado, né? Você falou aí de algumas situações onde ocorre um pequeno erro. Nessa situação aí de Jeremias e também, alguns apóstolos têm uma contradição aí, que não é bem contradição, né? Mas dizem que são 2 cegos, um diz que foi um, Bartimeu. Então a pergunta isso seria motivo suficiente para chegar lá e dar um F5 e atualizar e colocar, por exemplo, Jeremias, ou colocar, 2, nos dois livros? Legal, muito boa a sua pergunta. A Bíblia é a palavra de Deus e a gente não vai, por exemplo, dar o F5 na Bíblia. Por exemplo, se você pega a Bíblia Andrews, que é uma Bíblia feita da Sociedade Bíblica do Brasil, mas com um guia de estudos, com notas muito interessantes ali, da Igreja Adventista. Veja,
e aqui eu acho que é muito interessante sua pergunta, porque mesmo tendo ciência, por exemplo, do ladrão na cruz, em verdade te digo hoje estarás comigo no paraíso, ou em verdade te digo hoje estarás comigo no paraíso, como é que é? No grego você não tem a vírgula ali, e aí você tem literalmente assim, em verdade te digo hoje estarás comigo no paraíso. Em algumas versões no português está escrito assim, em verdade te digo que hoje, esse que, hot, no grego não existe. Isso foi acrescentado, eu posso simplesmente não ler, que realmente não está ali. Mas algumas versões não colocam o que, mas colocam assim, em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Aí a pergunta, onde eu ponho a vírgula? Eu não vou chegar lá e atualizar a Bíblia. Eu sei que no grego eu não tenho essa vírgula ali. E eu leio perfeitamente, em verdade te digo hoje estarás comigo no paraíso. Quando alguém me pergunta, eu explico o texto. Eu não vou pegar na minha Bíblia e fazer alteração, mas eu sei que é assim, me valendo do texto original. Agora é verdade que nem todo mundo sabe grego, e não vai pegar o texto original. Você vai pegar o texto em português e explicar. Agora a sua pergunta é muito interessante em relação aos 2 cegos. Marcos, capítulo 10, fala de Bartimeu, um cego. Mateus fala de 2 cegos. E aí, era um cego ou eram 2 cegos? A maioria dos teólogos entende, e aí entra o trabalho chamado equidótica. Na verdade, não chega a ser a equidótica para esse caso. O que é a equidótica? A equidótica é também chamada de crítica textual. É quando você pega manuscritos variados e compara. Então, você tem só do Novo Testamento mais de 5.700 manuscritos. Mais de 5.700 manuscritos. Então, você começa a comparar um com o outro para ver. Então, nesse trabalho de crítica textual, também chamado de baixa crítica, você vai olhar todos os manuscritos que todo mundo escreveu, e aí você vai fazer as comparações para ver onde tem prováveis interpolações, que são textos que talvez ao longo do tempo os copistas tenham mexido. Então, nesse caso aí não fazemos desse jeito, a gente faz um trabalho de exegese mesmo, de hermenêutica mesmo, um trabalho exegético, e o trabalho exegético vai me dar conta que, na verdade, eram 2 cegos. Só que Marcos, ele resolveu falar de um. É igual um acidente, imagine, aconteceu um acidente ali. E aí, de repente, você está aqui e você viu o acidente. Só que o cara que estava do outro lado da rua também viu. O que vinha andando de lá para cá também viu. E quem estava dentro de um carro viu e dentro do outro também. A polícia chega e pergunta, tenha certeza, você não vai ter o mesmo relato. Quem estava daqui viu uma coisa, quem estava do lado de lá viu outra, quem vinha de cá viu outra, e quem estava dentro do carro, tanto de um quanto o outro, tem uma versão diferente. Não, ele freou. Não, na verdade, eu avisei, ele que bateu. Vai ter versões diferentes. Marcos resolveu falar, talvez, do cego que gritava mais, do que tinha mais expressividade, talvez do mais conhecido. Ele simplesmente relatou de um. E o Mateus, ele relatou os 2. Não cita o nome, mas relatou que tinha 2. Então, nós temos que, de fato, haviam 2. Outras versões entendem que era essa eu acho pouco provável, mas alguns entendem que era assim, um na entrada da cidade e o outro cego na saída, por isso 2. Eu não vou muito nessa linha, eu acho que eram 2 cegos mesmos, sentados, gritando, mas um se colocou de maneira mais proeminente, e Marcos então, talvez também por conhecer ele, Bartimeu, resolveu colocar. Vamos dar o F5 da Bíblia? Não, vamos simplesmente explicar a Bíblia. A partir de quê? De um bom trabalho exegético. Então, quando você faz uma exegese correta, coerente, você não precisa atualizar a Bíblia. Você se atualiza. Você entende o que ela está dizendo. E não, vou modificar aqui. Eu olhei e disse, poxa, era 1 ou 2. Rapaz, eu acho que era 1 só. Era Bartimeu mesmo. Então, Mateus está errado. Atualiza a Bíblia, tira os 2 e deixa só 1. Não. Eu tenho que olhar, fazer o trabalho de exegese, comparei os textos, vi, olhei o que outros disseram e digo, entendi. Então, na verdade, eram 2. Então, eu estou me atualizando e não a Bíblia. E aí, dentro de um bom trabalho exegético, eu vou entender o que ela, de fato, queria dizer. Tá bom? Pastor, muito obrigado. Chegamos ao fim do nosso programa e eu quero agradecer a você que participou, que interagiu, mandou suas perguntas. E também quero convidar você para os nossos cultos de domingo, né? Amanhã teremos o pastor Gilson Oliveira com o tema Uma Esperança Real, e você pode acompanhar presencialmente, vindo aqui ao nosso templo, ou através do YouTube. Quero agradecer mais uma vez, pastor, pela participação, pela conversa, foi muito esclarecedora. Eu que agradeço o convite, obrigado pastor Hassani, o pastor dessa igreja, obrigado minha querida também que entrou em contato, você é um cara que eu já fiz o convite, a gente tem que gravar um vídeo juntos no meu canal, um cara muito inteligente, eu gostei muito, papo cabeça, um cara inteligente, e
Eu agradeço o convite, agradeço pelo diálogo, espero que tenha sido útil para a igreja, para os jovens, para os que estão aqui e aqueles que também estão assistindo. Pastor, poderia encerrar com oração? Claro. Oremos então. Nosso Deus e Pai, muito obrigado por Tua palavra. Obrigado porque a Tua palavra ela é sempre atual, ela é sempre importante e nos traz verdades sempre quentinhas, da hora. Como dizia Billy Graham, a Bíblia ela é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Por isso, Senhor, obrigado por Tua palavra. E além de ser atual, ela também fala ao nosso coração e ela faz o que nenhum outro livro é capaz de fazer. Ela nos transforma, ela nos muda, ela nos molda. Por favor, Senhor, que tenhamos o devido respeito e reverência para com a Tua palavra. Que saibamos lê-la e transmitir o conhecimento dela a outras pessoas. Dá-nos uma semana em paz, guardados pelos Teus anjos, em nome de Jesus. Amém. Shavua Tov Lechulam. Feliz semana para todos, em hebraico. Deus abençoe.